Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma, Grupo dos Jungianos de Brasília e Clínicas Sociais Afiliadas. E o tema de hoje, né, é o arquétipo do anti-herói e a nossa política. Gente, como é que a gente pode definir a questão do anti-herói, inclusive como arquétipo, né? Pensando que o arquétipo são imagens universais. O anti-herói é o nosso Pedro Malazarte, é o Zé Carioca, é o Didi Mocó, é a galera que apronta todas, que ele não é certinho. Lembra do Chapolin Colorado, cara, o Super Pateta, o cara só faz toperice, né? E, ao mesmo tempo, né, nem sempre tem caráter. É uma das grandes questões quando a gente estuda até a obra de Macunaíma, um herói sem caráter. Olha que coisa mais interessante, né? Tá? E, de repente, a gente vê essa figura transposta para a nossa política. Né? Assistindo debate eleitoral, a gente vindo no horário eleitoral, parece que quanto mais podre, melhor. Que está acontecendo na nossa civilização? Que, de repente, para nos representar a sociedade, né, linka o que há de pior. É uma coisa que eu tenho essa pulga atrás da orelha, voltando lá para o nosso querido Platão, né? Cada governo tem, cada povo tem o governo que merece. Deus, o que aconteceu com o nosso mundo? Eu volto lá para o Antigo Testamento, quando os hebreus pediam para Deus, olha, eu quero um rei, a gente quer um rei, todos os povos querem um rei. Deus fala, pelo amor de Deus, gente, não faz isso não, pede isso não, povo, isso vai dar confusão. Vamos viver numa democracia, vamos viver numa coisa mais plural, vamos trabalhar em cima de consenso. Não, a gente quer um rei, e deu ruim. E está dando ruim, gente, porque a representatividade hoje não é pelo melhor. Tá? A gente tem que escolher ou o menos pior ou o pior, sabendo que vai dar errado. Então, é um tema muito atual, importante a gente ter essa reflexão, né? Por que tanto na política quanto na religião as pessoas estão escolhendo o que há de pior, né? Para o seu convívio, para a sua estrutura, para as suas manifestações. Hoje vai ser um bate-papo meu, né? Com o professor Leonardo Tondato. Bom dia, Léo. Bom dia, Jorge. Que coisa boa estar aqui, né? Mas existe uma Las Artes? Existe, cara, não conhece esse pessoal? Rapaz, não só existe como eles estão filiados, fundaram um partido, né? Virou crivo de filiação. O que você tem na sua ficha? Eu tenho ficha criminal, sou agressor, né? Sou corrupto, contumaz, sou preguiçoso. Cara, parece que o pessoal coloca isso na ficha de quando o cara vai se filiar a um partido, já vem lá a tabelinha pronta, né? Quantas infrações você já cometeu? Quantas pessoas você destratou? Ah, não, aqui, ó, eu sou agiota, sou estelionatária. Bem-vindo! Você está no lugar certo. Bem-vindo ao nosso partido. Cara, é muito curioso que esse arquétipo está funcionando junto, né, com a temática do nosso pueril, uma grande infantilidade coletiva, né, e a coisa está muito andada, né, meu? E aí? Uhum, exatamente. Eu acho que a coisa tá. Primeiro que a coisa desandou, e quando você me fez esse convite, Jorge, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Porque nos chama a atenção esse fenômeno, né? E o que acontece? Eu fiquei pensando, o herói, por exemplo, você vai, quando a gente vai vendo, quando a gente fala, né, tá falando de arquétipos, né? Quando a gente fala de do arquétipo de um herói, o herói ele tem algumas. Ó, sua imagem está quadriculada, Jorge. Ele tem algumas características que a gente percebe, né? Logo identifica como herói, né?
e afins. Agora, o anti-herói, é engraçado que ele não possui nem as virtudes e também nem a moral desse herói clássico, né? Pelo contrário. É isso que é o curioso. Normalmente é o filho da puta, é o cara que apronta todas, né? E se a gente for olhar a vida de vários santos da igreja, Deus gosta de uns caras assim, né? Se a gente for olhar a história de Santo Agostinho, o cara vivia dentro de puteiro, tocava o terror. Dizem que Santa Mônica, a mãe dele, iluminou de tanto pedir para Deus, para salvar o filho dela. Ela lenda aí, porque o cara era frequentador de bordel, tomava todas, era pinguço de puteiro, né? E virou o santo que era o santo, né? Inclusive estruturando muita fundamentação filosófica da própria igreja. Tá? De um lado, a gente percebe uma questão até de transcendência desse movimento do anti, né? O antimoral, o antissocial, né? Você só pode dar uma virada gritante, né? Olhando a vida dos santos, das pessoas que fizeram história na cultura religiosa, não é raro a gente ver isso, né? Santa Teresa d'Ávila era uma cortesã. Você sabe o que era cortesã, Léo? Pois é. Ela é quenga de luxo do rei. Quando a rainha não podia dar para o rei, ela aparecia lá, né? Devia ser belíssima, né? O rei não escolhia coisas ruins, né? Não. Mas tinha muita cultura, né? Tinha muita cultura, tinha muito luxo, tinha, ainda mais na Espanha, né, meu Deus? Aquela Espanha tem umas gatinhas muito delícia, top, top, né? Mas você vê, a pessoa virou. Ela sai de um lado meio lodo para uma coisa, até de uma evolução espiritual mais intensa, né? Exatamente. Eu acho que teve talvez até uma enantiodromia, né? Sim. Mas o problema todo é que a gente não vai ser de antiodromia na política. A Exatamente. gente está vendo só a ladeira abaixo, porque a regra é não ter valores. E se você tiver valores, eles vêm para te detonar, que é o que mais me impressiona com essa turma, né? Sim. E é engraçado que também produz, né, Jorge, um efeito de liderança, né? Se a gente pensar que a sociedade contemporânea, né, não vai ter aí identidades tão firmes e tão fixas, né? Mas ao contrário disso, são transitórias, elas são dependentes e são dependentes de encenação política, né? É curioso, porque você está me lembrando que o Jung, Carl Gustav Jung, pegou, né, o antropólogo Levi Brum, aí ele o cita, inclusive, em vários fragmentos, que é o fenômeno da participacionística, né? Que é o estouro da manada. Quando um puxa o levante, a galera vai atrás, né? Sabe? A galera vai simplesmente atrás. Exato. Parece que não é um culto tão à personalidade que quando a gente vê até nas massas, nos, nos ditadores, alguns a gente até percebe isso, mas parece que é um culto às merdas que foram feitas, né, Jorge? Eu estava vendo o debate, cara, eu não vi proposta, eu não vi nenhuma Também. proposta, eu só vi ataque pessoal. E não só ataque pessoal, mas uma disputa. Quem fez mais merda nos últimos tempos, né? E falando, cara, como é que isso me representa? Uhum, Como é que eu posso uhum, falar de representatividade política por aí? exatamente. Exatamente. Então, é interessante que aí a gente percebe um anti-herói que você não você vai vendo, né, que ele não tem essas características tão claras. A gente percebe esses atos da moral e afins, mas do restante você não vê ele tão claramente no sentido de dele se colocar tão claramente como o herói, né? Nesse sentido, por isso que nesse sentido ele é um embusteiro. Ele é aquele ou
ele vai funcionar também, né, Jorge, como um grande trickster, um grande pregador de peças, né? Sim. Sabe? Eu te perguntar uma coisa, Jorge. Você acha que, assim, se a gente, né, você mesmo falou para nós um percurso aí tanto quanto histórico, você acha que esse arquétipo, né, do anti-herói, que o anti-herói, né, você estava falando dessa enantiodromia, né, lembrando o movimento do pêndulo, quando está muito polarizada a energia de um ponto vai para o outro, né? E quando o anti-herói se torna vamos falar assim, um vilão declarado, podemos pensar, então, que ele se identifica com aspectos da sombra, Jorge. O que você acha? Com certeza, com certeza. E é muito curioso que hoje, através do marketing do escândalo que está em vigência, né, Uhum, quanto mais chocante você quanto mais você causa, maior é o teu número de seguidores, maior é o número de pessoas que, inclusive, votam em você. Isso não é acaso. Tem gente ainda acreditando que é acaso. Isso é regra de marketing. Falem bem, falem mal, falem de mim. Então, o cara que, por exemplo, publicamente fala, ó, né, eu fiz pedofilia, né, em vez da galera repulsar isso aí, a galera bate palma. Aumenta 5% o número de votos. Dentro uhum, de uma realidade que para um pouco de consciência, você falaria, isso é absurdo. Então você vê que quando você delibera, inclusive a violência dentro desse sentido, que é crime em todos os segmentos sociais, inclusive estimular esse tipo de coisa é crime, né? Não denunciar é omissão, é crime. Né? A gente tem toda uma tipologia de regras sociais feitas por uma legislação que essa figura do anti-herói não segue. Ele não vai. E isso, infelizmente, hoje não tem lado na política, né? Até que o orçamento secreto que está aí que o diga, né? Você vê que a galera está preocupada consigo. É o egoísmo, é o foco, né? No eu. exato. Eu estava lendo alguns artigos para hoje, eu achei um chamado Vilões e Anti-Heróis, Percepções Adolescentes sobre Lideranças Políticas. Né? Legal. De quem que é esse artigo, para a gente deixar aqui como referência para os Deixa eu pegar nossos. aqui, eu estou com ele aberto. É, opa, fugiu aqui. Da Denise Tardelli e Lucian da Silva Barros. Tá? Legal. Isso é uma dissertação, sua tese, o que que é? É um artigo, eu imagino que deve ser é uma professora doutora, deve ser orientando dela, e aí acho que eles produziram juntos. Ok, repete o nome do artigo das autoras, por favor. Repito, Vilões e Anti-Heróis, Percepções de Adolescentes sobre Lideranças Políticas, de Denise Tardelli e Lucian da Silva Barros. Né? Eu estava dando uma olhada, sabe quando você vai folheando, percebendo algumas ideias interessantes, e ela vai falando das características do líder, enfim, né, alguns personagens, né, e traz alguns personagens mais clássicos, de luta de herói e antagonistas, mas tem uma parte que eu achei interessante quando ela vai falando, quando eles vão trazendo para nós e pintando essa concepção de herói anti-herói, quase num jogo luz e sombra, sabe, Jorge? Sim, E ó, ela fala assim: o terceiro grupo de vilões é político e bélico, tema que está na ordem do dia. E nesse ponto fazemos uma explicação sobre um conceito aí de anti-herói, e aí ela traz, e eu acho que isso que é interessante para nós, que ela traz o anti-herói aqui como um sinônimo de vilão, né? sim, sim. O cara que é escroto na sociedade, hoje ele faz seguidores. Isso Isso. é muito curioso, que a galera não está aderindo à nossa representatividade por coisas boas. O E olha pessoal está indo por um caminho, ó, quanto mais escroto, mais me representa. isso. E olha que interessante. Aí quando a gente pensa nesse terceiro, como eu estava falando aqui nesse artigo, nesse terceiro grupo, né, do anti-herói,
é mais interessante ainda a gente ver que aí o anti-herói ele assume um protagonismo, né? Sim, E sim, quando ele e diferente do herói, porque o herói tem um protagonismo por essa questão da justiça e injustiça, certo, errado, bem e mal, né? Aí o anti-herói vai trazer uma outra concepção. Ele crê na injustiça e faz com que o outro também seja crente na injustiça. Por sim, quê? porque ele é o herói sem caráter, vamos lembrar do Marco Naíma, né? Exato. Ele não fez a jornada do herói para encontrar sua individuação, muito embora até acredite que tenha um caminho de crescimento aí, mas ele vai pelo lado do Sísifo, né? A gente, para fazer essa live, eu lembrei muito do Sísifo, né? Uhum. O eterno trapaceiro, né? Que tenta enganar a morte. Tenta... Aliás, o cara vive pregando peça em todo mundo, né? E acaba com um castigo eterno, né? De um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo de ter que ficar empurrando uma pedra para cima o resto da existência dele, né? Ex Mas, mas até ser castigado, o cara tenta enganar até a morte, né? Exato, exatamente. E aí o que, que acontece? Ele pauta o mundo e a visão do mundo do homem a partir dessa injustiça. Você estava falando dessa questão da jornada, Jorge, me lembrou uma outra bibliografia, que eu vou até pegar aqui o nome dela, que eu vou indicá-la. Tá? Eu não tenho, eu tenho quase certeza que ela não existe em português, tá? Mas é uma obra, eu pelo menos quando eu adquiri naquele Kindle, né? Naquele no leitor digital, né? Sim. É, se chama The Monster Journey, From Trauma to Connection, né? A jornada do monstro, né? Do trauma à conexão. Né? Uhum. E que vai falando isso para E nós, quem o que é o autor é autor? Mark Forman. Né? Eu achei na Amazon, quando eu vi, fiquei muito fascinado, porque fala que no caso, o monstro, ou vilão, vamos colocar vilão, vamos chamar assim, né? Que o vilão, ele tem uma ótica que para ele é uma jornada heróica dentro da psique dele, né? Sim, por isso que eu falo com muita parcimônia, porque há um caminho também de luminosidade nisso, até para o bem-estar coletivo da sociedade, que muitas vezes precisa apodrecer para seguir adiante. Uhum. Se não for aprovação, você não chega em Deus. O caminho da mística nos ensina muito isso, né? Você tem que passar pela tormenta, a noite escura das almas, né? São João da Cruz, abraço para você, meu lindo! É um cara que eu curto demais, São João da Cruz, né? Mas se você não tiver a tormenta, você não chega na boa, né? Sabe? A bem-aventurança, né? Parece, Então, a impressão que eu tenho, um pouco até coletivamente, Jorge, eu vou trazer uma amiga sua que estava com saudade. Né? lá vem, Lá lá vem. vem. Eu já citei o Sísifo, já falei do Pedro Malazarte, já falei do Macunaíma. Manda! É, Quem que você vai chamar para a festa, né? uhum, Mas parece que a Ares tá com a maçã dourada, né? A toda a prosa coletivamente, a Deus da discórdia, né? sim. E por que que a gente colocou ela na política? Exato. Eris, um beijo, gosto de você, tá? Mas não precisa zoar minha vida mais do que já tá zoada, não, tá? Então, o que que acontece, né? Parece que esses lugares que antes estavam, né? Eles existiam, não acho que eles não existiam, mas que antes estavam mais embaixo do tapete, parece que chacoalhou o tapete e a poeira subiu, né? E em partes eu vejo esse movimento até espiritualmente como necessário, porque a sombra coletiva está jogada no meio da sala. E as Sim. pessoas que se identificaram com essa sombra, assim que passa esse movimento da eleição, agora no próximo dia 30 de outubro, estamos fazendo essa live em 2022, né, deixando bem claro, né, falta 10 dias para o voto ser consumado, a pessoa se identificou com a sombra, está abraçando e transando com a própria sombra no meio da sala. Eu gosto do agressor, eu gosto do agressor, né? Tá? Laê, 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 pancada, pancada.
Gente, quando passar a euforia da eleição, né, a gente encostar lá pelo dia 2, que já passou a eleição, ok? 31, dia 1º, dia 2º. Essa pessoa vai ter que olhar no espelho e olhar para a própria sombra. Exato. Né? E aí é onde a gente vai ver muita gente aí pirada, infartando. Porque a sombra que você está reconhecendo no outro, ela é sua. Ah, Uhum. você se identificou com ela. E Né? aí, quando você vê, né, Jorge, quando você vê que isso é seu, quando você vê que isso retorna, eu vou até daqui a pouco citar aqui uma outra obra, mas quando você vê que isso retorna, é, você tem que lidar com a questão, primeiro, desse recolhimento da projeção e lidar com essa questão de que isso é seu. Então, na verdade, eu sou filha da puta, eu sou assim, eu sou. Você tem que olhar para isso. Exato, e você vai olhar para isso através dos seus sonhos, dos relacionamentos desfeitos, da carreira desfeita, da ilusão programada. E mais legal do que isso tudo, aqui eu vou fazer também uma metáfora para quem quiser assistir. Você assistiu a série do Sandman? Muito boa, adoro, sim. Rapaz, assistam, espectadores, é muito legal. Vai falar do mundo dos sonhos, do Senhor dos Sonhos. E lá pelo, acho que quinto ou sexto episódio, tá tendo uma convenção dos assassinos. Cara, aquilo me chama muita atenção quando, a partir do momento, ele vai deixando a coisa correr solta, né? A galera tudo se juntando lá para falar de quem esquartejou, quem furou quem, o que que nós vamos aprontar, né? E tem uma mãe com um menino no meio da série lá, do rolê. E aí o Sr. Sandman, o Senhor dos Sonhos, faz o seguinte ato. Bom, vocês estão brincando aqui com a vida, vocês querem ser sacanas? Agora eu vou mostrar quem que vocês são. E pega essa sombra coletiva e faz, cada um tem que encarar ela. A sua Uhum, covardia, os seus medos, seu ser filho da puta. uhum, E aí a gente vê os caras lá ligando para a polícia para se integrar, falando, não dou conta, eu não sou esse cara tão ruim, né? Vira aquele caos. Né? Acho esse ponto da série fenomenal para mostrar que, ó, você pode querer fingir que não é você, mas na hora dos teus sonhos isso vai vir à tona. Porque depois da eleição ainda você vai querer reconstruir todos os laços perdidos, as brigas que você fez para poder passar um Natal mais em paz com a sua suposta família, né? Mas será que isso vai ser possível? Depois de tanta belicosidade, depois de tanta animosidade? exato, exatamente. E eu acho que eu adorei essa questão, porque eu gostei muito do Sandman, viu, Jorge? Então, eu adorei, né? É, eu acho que, e aí eu vou trazer um capítulo de um livro. Tem um livro que chegou esses tempos em casa, chamado Os Vingadores e a Filosofia, tá? Oh, Os pensamentos mais poderosos. Eu achei interessante, né, trazer essa questão. E tem na parte 1, capítulo 2, tem um título chamado Fazendo Brilhar a Luz sobre os Vingadores Sombrios. Será que não é isso também um pouco que acontece? Tipo, faz brilhar a luz, põe da, esse papel, vamos falar assim, papel, de destaque de luz a um Vingador Sombrio? Ou seja, o poder da força gera o direito? Né? E a gente vai percebendo, né, isso, e também acho que isso nos traz um próprio questionamento, Jorge, do que é ser justo, né? Porque esse anti-herói, ele tem um senso de justiça, mas que serve aos ideais do ego dele, né? e onde a gente começa a traçar o problema da situação?
né? Que é quando esse anti-herói ainda está a serviço da comunidade, está a serviço de alguma coisa maior, né? Seus atos, essas infrações ainda são. Até a gente faz uma vista grossa, né? O Robin Hood roubando adocicos para dar para os pobres, você ainda bate palma. O Uhum. problema é quando esse anti-herói cai no egoísmo, que esse é um problema da nossa atualidade, né? Que tem destruído casamentos, tem destruído a vida social, a política, a religião. Caiu no egoísmo, fechou na preocupação de só, eu quero me dar bem. Aí o valor ficou totalmente invertido. Aí não tem muito como continuar, né? Exato. Quando E isso é. pior, e piora a situação quando, além do egoísmo, ele cai no modo da agressividade. Uhum. Enamora fascismo, enamora totalitarismo, enamora coisas que são totalmente. É, falo que é a velharia do mundo que precisa ser extirpada da Terra, né? Exato, exato. É interessante a gente pensar, Jorge, dessa questão de vilão, anti-herói e do líder político, né? Que nesse mundo contemporâneo, essas naturezas do herói, do herói, não, perdão, do anti-herói, do vilão, elas foram redesenhadas. Porque justamente essas facetas mais obscuras, mais débeis, mais vis, elas ajustam justamente esses aspectos, vamos falar assim, né, que assumem o protagonismo, né, esses aspectos mais obscuros. E aí eles servem de fonte para uma autoexploração de uma imagem, né, aí que é criada, tá? Então, essa imagem é criada, né? É, e aí, todos esses vilões e líderes, de uma certa forma, eles também nos mostram o discurso nessas ações, nessa questão também e até bélica, né? Os defeitos de um mundo que é nosso, que é real, não é num reino distante, né? Sim, sim, por isso que eu bati na tecla que a gente está com a sombra coletiva e individual no meio da sala. Exato. Aquele momento da série do Sandman, que ele faz todos os assassinos terem que olhar para si mesmos, para toda a sacanagem que eles fizeram, nós estamos vivendo isso na sociedade. E é por isso que, inclusive, a gente vê as manifestações de ódio de um lado e do outro na política, tá? Porque a galera está projetando todas as suas frustrações para fora. A gente está vendo a tia sacana, que sempre foi sacana, tendo que assumir sua sacanagem. E aí? Exatamente. E tendo que assumir isso e tendo que olhar para isso, né? É, lembro da Verena Cast, né, no Abandonar o Papel de Vítima, Viva a Sua Própria Vida. É também isso, quando você não consegue, não deve colocar, né, não consegue colocar mais no outro aquilo, e você tem que assumir a responsabilidade. Existir, gente, é uma delícia, mas você também tem que assumir a responsabilidade da sua existência, né, Jorge? Sabe? Então, e sair, né, desse papel também de vitimização e falar que o lixo ali daquela festa, aquela parte ali daquele lixo daquela festa, fui eu que causei, né? Opa! Que é o que hoje em dia ninguém quer fazer. Você quer colocar a culpa no político, no ex-político, no governador, no prefeito, no ex-marido. A galera quer colocar a culpa no Vasco, que não consegue subir para a primeira divisão. Ô, nação vascaína, perdão, tá? Mas eu podia. E vai, né? Se a gente for olhar, é tão mais fácil projetar a culpa, né? Sim, exatamente.
se a gente for pensar, né, Jorge, projetar a culpa é algo tão antigo, né? Opa! Por isso que, inclusive, o povo hebreu criou a figura do tal do diabo, né? Exatamente. Né? Exatamente. Alguém tem que levar a culpa das cagadas que eu faço, né? E aí também eu lembro juntando, me dando uma olhada também histórica, eu lembro do barroco, enquanto movimento também, né? Dessa questão de que eu peco, 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 peco. Eu vou na igreja, eu peço perdão pelos meus pecados e eu tô livre. Eu posso pecar de novo. Oh, que delícia, né? Pecado, manda telefone, se descer configurada. Beijinho, pecador. Então, Só que é complicada essa história, porque nada contra o pecado ou contra os pecadores, mas isso não te dá o álibi para poder ser sacana, ser filho da puta, zoar todo mundo, ser um tremendo de um safado, de um egoísta, de um aproveitador. Né? E o que a gente está percebendo inclusive, a utilização do discurso político e religioso para sacramentar a falta de caráter. E para não falar um cenário horroroso que eu vejo nos dias de hoje, a quantidade de cristãos que nunca leu a Bíblia é um nojo. Porque você vê que a pessoa rasgou um Novo Testamento. Né? Tudo que está escrito no Novo Testamento, de mansidão, de paz, de tolerância, foi jogado fora num discurso que, né, se diz cristão sem ser cristão. Cadê a palavra, gente? E lembrando até do Apocalipse, né, os falsos profetas, cuidado que vocês vão ser muito enganados, não sei o que está acontecendo todos os dias, né? Viva a fake news, né? uhum, uhum. Inclusive no movimento pervertido religioso de idolatria de anti-heróis. Uhum. E é engraçado, né, Jorge, que vou chamar aqui, essa visão anti-heróica é também uma visão utópica distorcida, né? Sabe? Então, às vezes, esse ideal dele de justiça, né? Às vezes traz aí ideais utópicos ou incongruentes com uma realidade vivida, né? E o que acontece, né? Você falando, parece que essa questão do direito de fazer merda sem ser responsabilizado por ela é carimbado, é legitimado. Oba, Jorge, vamos? O que eu tenho visto de gente falindo relacionamento, acabando com a própria vida, naquele processo que a gente já fez live sobre isso, com auto-boicote. A gente já falou disso a exaustão, já temos umas 10 lives sobre isso. Né? É tão curioso, né? Eu fico impressionado. A pessoa tá com a vida tranquila, tudo arrumadinho, tudo sabe, a pessoa tem uma carreira, ela pode seguir de boa. Não, a gente tem que ser expulso do paraíso. Ô, serpentezinha danada, né? Se eu não zoar tudo, eu não fico feliz. Tem que ter barraco na festa, que eu tenho que botar para fora, inclusive, meu lado podre. Eu preciso ser expulso do paraíso. Senão eu nunca vou reconhecer o valor que o paraíso tem. E aí, ai, que saudades daquele lugar gostoso, daquele paraíso. Ex-namorada era uma delícia, né? Oh, meu Deus, que saudade. Um beijo, nega. Saudade sua, viu? É? Exato. Você vê a pessoa se arrebentando, né? Arrebentando a própria vida. Sabe? E
É que nem aquela mocinha que tá num relacionamento legal, ela troca por um vagabundo, né? Uhum, Eu adoro essas coisas, cara. Como eu já vi isso, como eu me diverti. Tem dias que eu solto fogo de artifício quando eu vejo isso. Não desejo mal de ninguém, não desejo a desgraça de ninguém, mas vai ser burra assim na puta que eu pariu, né? E a uhum. pessoa vai assim, brigando contra tudo, contra todos, que até que ser independente, tem que ser livre, tem que isso aqui, né? O outro é divertido, casa com o vagabundo começa a bater nela, extorquir ela, bota ela para ralar coisas que ela nunca fez com as suas unhas postiças na vida, né? E aí depois ela fica sonhando com eles. Ah, meu Deus, que era bonzinho. Não, ele era bonzinho demais para mim. Você não quer, não. Uhum. É, a Amélia que era mulher de verdade. E aí... É complicado essas coisas. Eu quando a gente entra na questão de relacionamentos, fica muito pesado, porque a gente está olhando N relacionamentos abusivos e tóxicos acontecendo diuturnamente, E um aumento sabe? também, né? Um aumento da violência também nas relações e no ambiente doméstico, né, Jorge? Mas ó, aí, a partir do momento que você está trabalhando com a figura do não-valor, do anti-herói, você legitima a agressividade, isso não vai espirrar dentro das casas, Vai. né? Isso vai espirrar dentro do lar. Até porque eu estou vendo muitos casais brigando por causa também de política, por causa de ideologia. É coisa que não tem sentido nenhum. Sim. Exatamente, exatamente. E brigando e se matando, eu acho que brigando e não conseguindo aí dialogar, né? É quando o Hermes, né, o deus da comunicação, coitado, ele ficou até em Mercúrio retrógrado, Jorge, ficou preso lá, né? Mas não consegue se dialogar e a linguagem que é dita é uma linguagem de se degladiar, né? Também. E se degladiar, gente, eu não preciso degladiar o outro agredindo fisicamente. Eu posso degladiar psicologicamente, moralmente, com as palavras, não é verdade, Jorge? Sim, Sabe, eu tenho outras formas de atacar o outro, de denegrir esse outro, sabe? Parece que não há tolerância para aquilo que é diferente da minha concepção, né? Então, aí há um desenvolvimento e, ao mesmo tempo, uma justificativa, no sentido que há um desenvolvimento e uma valorização de uma unilateralidade da consciência, quando a consciência toma essa atitude única, e ao mesmo tempo essa unilateralidade da consciência acaba sendo validada, né, no sentido de que está ok, está bom, está legal, e se torna uma base para essas ações e para esses discursos que não permitem esse diálogo, né, de troca. E aí também tem uma posição infantil de que só vale aquilo que é meu. O meu Playmobil brilha mais, Jorge, é mais bonito. Então você vai brincar com o meu, tá? Não vai é, brincar com o meu. Léo, eu estou pensando muito numa questão que tudo isso que a gente está discutindo, inclusive no fenômeno do anti-herói, se o anti-herói estivesse a serviço da coletividade, ele podia até seguir um caminho de individuação interessante. Mas o que a gente está discutindo é, inclusive, o que vem minando o pensamento religioso, político, os relacionamentos interpessoais, que hoje está muito difícil você se relacionar, que é muita fantasia, é muito ódio, é muita competição, e é muito egoísmo. A gente está vivendo uma sociedade de gente perturbada, egoísta, né, ruim de cama, né, Uhum. porque a galera, em vez de fazer amor, está fazendo guerra, né, pervertendo, inclusive, a grande discussão dos anos 60 que nossos pais e avós tiveram,
né? De faça amor, não faça guerra. A galera tá afim de fazer guerra. Exato. E aí a gente está falando de egoísmo, 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 egoísmo. Uhum. Parece que é o contrário, né? Faça guerra e não faça amor. Ô, imbrochável, imbrochável, imbrochável. Será? Sabe? Eu lembro de uma live que a gente fez lá atrás, Jorge. Lembra da belicosidade à guerra? É, uma live que a gente fez lá atrás. E que está aí. Né? Então, esse discurso, né, belicoso, de ataque, né? Mas o indivíduo também não percebe que ele está atacando o outro, mas está atacando a si mesmo, né? É. Entendeu? Ele também está atacando a si. Quando ele está se atacando, quando ele não percebe e não se percebe nas situações, quando ele está inconsciente de si, quando ele não vai percebendo os seus desígnios de alma, onde está minha alma, em que confim foi parar a minha alma. Pois é, a galera entra no caos, em vez de parar para se trabalhar para resolver o caos, sai detonando tudo e todos. Que coisa mais boa, né? Entendeu? Aí não estou satisfeito com a vida, viro político para poder roubar mais e detonar quem puder, né? Exato. Exatamente. Quer dizer, aí eu viro político de todo o que eu quiser. E olha só, eu tenho palanque para falar, Jorge, daí. Né? Só que nisso, eu sou uma das pessoas que mais defende liberdade de expressão. Mexo com comunicação tem mais de 20 anos. E eu falo, aprendi uma regra do jornalismo, a regra da comunicação, que é o direito de liberdade de expressão responsável. Você fala o que você quer, você pode falar o que isso, desde que você assine por isso. Porque até para falar, gente, tem regra. Não é assim, eu falo qualquer coisa, tá tudo certo. Isso não existe. Ah, Uhum. E também não é, eu posso, exatamente, não é eu posso falar qualquer coisa e tá tudo certo. exatamente. Quem fala o que pensa tem problema mental. Uhum. E grave, né? Com certeza algum transtorno. Exato, né? Sabe que eu lembro quando a gente vai falando isso, eu lembro de um dito popular que minha falecida avó dizia, 10 minutos, Jorge. Ela falava assim, não importa o que planta, mas a colheita é obrigatória. Opa, esse é um ditado religioso muito interessante, né? Né? Quer dizer, se você vai semear aquilo, você vai ter o que você vai colher. Mas você vai colher, né? É, também dentro daquilo que você falou, não adianta. Nós não estamos isentos dessa, dessa responsabilidade, né, Jorge? Não, Entendeu? Não estamos isentos. Então, eu posso falar? Posso. Eu posso me expressar? Também posso. Desde que seja com responsabilidade por aquilo que eu estou falando, né? é. Sabe? E assumir essa posição, né? E assumir também essa responsabilidade, pensando aqui também, é também, Jorge, um ato mais maduro e menos pueril, como a gente vê, né? Ok, mas aí é onde eu vou deixar para quem está nos assistindo no ar uma questão, né, que me incomoda, que mexe com os meus brilhos, que mexe com a minha vida. A galera tá afim de realmente amadurecer? Responde não, Léo, Tá sabe? bom. Né? Sabe? Será que as pessoas querem crescer? Uhum.
Né? Ou será que elas estão brigando para se manter na imaturidade? Eu confesso que esse é, para mim, o enigma atual da esfinge. Uhum. Bom, Exatamente. Léo, vamos deixar isso no ar. Semana que vem a gente tem outra live também, né? Quero agradecer, né? Passa para você fazer suas considerações finais e vamos dar sequência, né? Perfeito. É um prazer sempre, Jorge, muito, muito gostoso, acho que a gente pensar e repensar esses aspectos que são atuais e que emergem, são temas emergentes da nossa sociedade, para a gente pensar, né, refletir. E aí eu vou jogar um questionamento também, tá? Se, né, o brasileiro coletivamente é um tipo sentimento extrovertido, será que consegue, ou será que nós estamos na hora de entrar em contato com o que é inferior em nós? O pensamento introvertido? Será? Obrigado, Jorge. Demais. Eu quero terminar essa live com mais um questionamento, tá? Por que que a gente está escolhendo sempre o pior? Por que que a gente está se identificando tanto com essa figura do anti-herói, do cara sem caráter, sem moral, sem valores, e que em discurso, na oratória, finge que é santo? Tchau, Uhum. gente. Até a semana que vem.